Pois é, a gente vai trazer agora um outro assunto. Na verdade, é uma repercussão de um tema que nós já debatemos, mas o governo federal divulgou uma nota em que critica a participação do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública, que foi promovida pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, realizada justamente para discutir a proposta de aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros. Nesse documento, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirma que a intervenção do senador teve, vou abrir aspas, claro objetivo eleitoreiro, e diz que Flávio foi o único brasileiro inscrito na audiência que não se posicionou contra o chamado tarifaço, defendendo apenas o adiamento da medida. E você que chega agora, mais cedo nós trouxemos também uma manifestação do senador Flávio. Ele fez uma postagem nas redes sociais mencionando a participação dele nessa audiência pública e criticando o governo, dizendo que não tinha um representante do governo. A gente tem esse vídeo, se tiver até seria legal a gente exibir um vídeo bem rápido para as pessoas entenderem exatamente o tom da crítica do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar. Acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, tax party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Tá aí o vídeo, a postagem feita por Flávio Bolsonaro criticando o governo federal por não ter enviado nenhum representante nessa audiência que foi realizada nos Estados Unidos. Bruno Musa, o governo federal, por sua vez, emitiu uma nota criticando a participação de Flávio Bolsonaro. Segundo o governo, manifestações eleitoreiras. Bom, se consideraram que são manifestações eleitoreiras do outro lado, dão de lavada. Começaram ali no carnaval, que a gente começou a mencionar. Mas é normal isso agora, é um jogo de narrativas que veremos ao longo dos próximos meses, que será, sinceramente, extremamente cansativo. É natural que o governo atual, a situação, ela vai criticar o Flávio, é o que resta agora nesse momento, criticar o principal candidato da oposição. Atribuirão a culpa de um eventual tarifaço ao Flávio. Não acredito mais que isso colhe, como aconteceu na primeira ocasião, salvo engano, no final do ano passado, no começo de 2026, onde ali Lula viu, inclusive, um incremento de suas intenções dentro das principais pesquisas. Acho que agora a situação um pouco mais complicada no âmbito econômico, com preços em alta, deterioração do poder de compra, principalmente de grande parte da população, especialmente dos mais pobres, mesmo o governo injetando algo como 215 bilhões de reais esse ano na economia, mesmo assim eu acho que isso fica já cada vez mais difícil de colar. Mas a narrativa vai ser o que prevalecerá dos dois lados. Vídeos desse como o Flávio jogando a culpa em um, o Lula obviamente atribuindo ao outro e, como a gente estava falando no começo do programa, ficamos nós aqui carentes das opiniões de verdade. O que vai valer são os discursos mais duros um contra o outro. Pois é, uma nota até que longa. Temos aqui com pelo menos uns 8, 10 parágrafos. Dávila, tem inclusive a manifestação do representante do governo federal, dizendo que o Flávio foi o único brasileiro inscrito na audiência e ele não se posicionou contra o tarifaço, defendeu apenas o adiamento da medida. Cariato, o que Flávio foi fazer foi realmente política. Ele foi mostrar que ele é contra as tarifas e que o governo brasileiro não faz absolutamente nada, que está deixando o barco correr e vai acontecer que pode ser que os produtos brasileiros sejam afetados por isso. Agora, veja só como essa questão das tarifas, ela é uma questão secundária. Se essas tarifas forem impostas nos produtos brasileiros, sabe quanto vai afetar da exportação brasileira para os Estados Unidos?
0,36%. É óbvio que esse 0,36% não é só um número estatístico. Evidentemente, alguns setores vão ser muito afetados. Mas não é uma tragédia para a exportação brasileira. Então, assim, precisamos colocar as coisas, os pingos nos is aqui. Qual é o tamanho desse negócio? Então, esse negócio é irrisório. Agora, Flávio está explorando politicamente, o governo também está explorando politicamente do lado dele. Agora, qual é o problema dessa relação frágil dos Estados Unidos com o Brasil, que nunca teve tão ruim? Primeiramente, além da política militante ideológica conduzida pelo Itamaraty e pelo governo, nós não temos o que eu chamo dos anteparos. O que são os anteparos? Por exemplo, ter uma relação permanente de conversa dos parlamentares brasileiros com os parlamentares americanos, ter lobby defendendo interesses brasileiros no Congresso americano, a conversa de subsecretários aqui do Itamaraty junto com subsecretários lá da mesa de América Latina, América do Sul e Brasil. A gente não tem nada disso. Então, quando a relação está tensa, acaba sobrando para o presidente da República e para o presidente da República dos Estados Unidos ou para os ministros de Relações Exteriores de um país e de outro. Isso é muito pouco. Nós precisamos investir nessas relações. E nós não fazemos absolutamente nada, zero. Então, o Brasil precisa levar a política séria, a política externa com seriedade, porque isto afeta os interesses da população brasileira e do país. E isso o governo petista jamais fez. Sempre foi uma postura militante e ideológica. Aliás, interferência política foi o presidente Lula, que nas eleições americanas defendeu ali Kamala Harris e falou que o candidato republicano naquele tempo, Donald Trump, era fascista. Isso é interferência. O que é que um presidente brasileiro tem que se manifestar sobre candidaturas presidenciais dos Estados Unidos? Tem que calar a boca, tem que fazer o seu trabalho de presidente da República. E não ficar se metendo, tomando partido. Então, se tiver interferência, é o Brasil que tentou fazer isso vergonhosamente por uma postura aberta do presidente da República, apoiando descaradamente uma candidatura em detrimento da outra. Pois é, quero lembrar à nossa audiência que o Nelson Kobayashi, no início do programa, ele fez uma análise aqui e ele mencionava justamente que esse era um tema que poderia ser muito sensível para pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O programa nem terminou, Koba, e nós já temos um exemplo de um fato, né, criado a partir dessa nota enviada pelo governo federal que deixa, digamos, a pré-campanha em uma situação delicada. Vai ter que se explicar, enfim, por que falou isso, por que não falou aquilo. E de fato, a conduta do Flávio deixa uma ponta solta aí, que é justamente essa questão dele não ser enfático, expresso contra a taxação americana e ser alguém que admite postergar, adiar. Aliás, aquele documento, extenso documento, 90 páginas, que ele enviou ao governo americano, né, pedindo contra a taxação, falava justamente do adiamento. Agora, nessa manifestação dele, ele reforça essa ideia de que este é o pior momento para essa taxação. Ou seja, tem momento bom? Qual é o momento bom para a taxação, então, de 25%? E o PT, se sabe fazer uma coisa, é aproveitar das narrativas. Se o PT emplacar essa narrativa de que o Flávio Bolsonaro está pedindo taxação para depois das eleições, ele corre o risco de conseguir emplacar isso aí contra o Flávio. Por isso que não era um assunto para o Flávio estar tratando. O Flávio tinha que estar aqui no Brasil fazendo campanha. Uma vez eu ouvi de um marqueteiro experiente, que já fez campanha presidencial, enfim, ele falou que o resultado de uma eleição está intimamente ligado com o número de mãos que você aperta durante a campanha eleitoral. Estou falando de pé na rua, de estar no meio do povo. Tem que estar no meio das pessoas que vão votar em você. Lá nos Estados Unidos não adianta falar mal do PT, lá tem só republicanos e democratas. Lá ninguém vota no PT mesmo. E rede social, apesar de ser muito importante nessa nossa era do período eleitoral, né, nesse 2026, ainda não resolve eleições só por si só. Precisa de ter gente na rua, até porque um dos fatores na jornada do eleitor é ver a pessoa no meio de muitas outras, né? Você tem uma aprovação social, você tem uma reafirmação pública de mais pessoas concordando com você, com o seu candidato, enfim. Então o Flávio Bolsonaro deveria estar no Brasil e agora tem que responder essas pontas soltas que deixou, como, por exemplo, a possibilidade futura, eventual, virtual, de uma
uma taxação para depois das eleições. É um cuidado que deveria ter sido tomado.